Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Nós estamos aí no nosso caminho, graças a Deus, bem adiantado para celebrar as festas que se aproximam da Ascensão de Jesus, do Pentecostes e da Santíssima Trindade. É bonito a gente perceber todo esse caminho e Jesus vem falando para nós. Claro que dentro do contexto da última ceia, antes mesmo de ser crucificado, dizendo que muitas coisas ele tem ainda a nos dizer, mas que por causa do tempo não é possível. Por isso ele nos dará o Espírito Santo. Até então Jesus estava falando com um nome diferente, né? Vos darei o defensor, vos darei o paráclito. E hoje Jesus fala abertamente, eu vos darei o Espírito da verdade. Né? Eu estou preparando para vocês o Espírito que vai convencer de toda a verdade. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Isso significa que na nossa vida, no nosso caminho, tantas vezes precisamos trilhar o caminho para que no meio da caminhada o Senhor vá nos revelando a sua vontade. Isso me faz lembrar o chamado de Abraão. Abraão que foi chamado por Deus lá na Mesopotâmia para que ele pudesse se estabelecer numa terra que ele havia de indicar. E Abraão não ficou esperando que Deus falasse para onde ele deveria ir. Simplesmente pegou a sua esposa, pegou os seus servos, pegou toda a sua família e partiu para a terra prometida, mesmo sem saber onde estava indo. Isso significa que nós estamos, na verdade, também no nosso caminho. Esse caminho que nos leva para o encontro com Deus, essa terra prometida, que muito mais do que Canaã, lá de Israel, é para nós a presença de Deus, o céu. E essa caminhada que nós fazemos, ainda não estamos preparados para o fim dessa caminhada. Mas é no meio do caminho que nós vamos conhecendo toda a verdade. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Na nossa caminhada, como cristãos, é necessário contar com a ação do Espírito. Uma coisa interessante também que me chama a atenção no Evangelho de hoje é que o Espírito Santo não vem com uma obra diferente daquela de Cristo. Toda a obra que o Espírito Santo realiza na igreja é uma continuidade da obra de Cristo. Até mesmo porque é o mesmo Espírito que habita Jesus, é o Espírito que habita a nossa vida. É o mesmo Espírito que conduzia Jesus para o deserto, para ser tentado pelo inimigo, no começo da sua missão, o mesmo Espírito que movia Jesus para realizar curas, milagres, prodígios, sinais, principalmente, é o mesmo Espírito que no nosso batismo nós o recebemos e na nossa vida nós fazemos, nós trilhamos esse caminho para o encontro com o Senhor. Algo que me chama muita atenção também, pegando o contexto do Evangelho e levando para a leitura de hoje, nós vamos perceber que Paulo foi com certeza conduzido por Deus para a verdade. O Espírito da verdade o conduziu à plena verdade para ser anunciador do Evangelho. É um dos textos clássicos, né, dos Atos dos Apóstolos, que nós encontramos na vida de São Paulo, é a sua estadia em Atenas, a capital da Grécia. Entre filósofos, entre conhecedores dos grandes pensamentos, que remonta até mesmo 5 séculos antes de Jesus, Paulo, no Areópago, que era a praça de debates filosóficos, né, dos grandes filósofos de todos os tempos,
Paulo se coloca corajosamente diante desses intelectuais e anuncia Jesus Cristo. Partindo da experiência que eles tinham com os seus deuses, Paulo anuncia Jesus. Homens atenienses, andando pela cidade de vocês, eu percebi que vocês têm um altar dedicado a um Deus desconhecido. Percebo que vocês são, de fato, homens muito religiosos. E neste altar desconhecido, havia uma inscrição ao Deus desconhecido. É esse Deus desconhecido que eu vos anuncio, Jesus Cristo. Aquele a quem vocês adoram sem conhecer, agora vos dou a conhecer. É Jesus. Ele passou pela nossa terra, ele passou anunciando o Evangelho, ele levou a verdade, fez tantos prodígios. É esse que eu vos anuncio, que tendo passado pela cruz, pela morte, ressuscitou dos mortos. Interessante como a semente muitas vezes semeada num terreno que não possa produzir frutos, um terreno inóspito, nem sempre a semente germina e produz o seu fruto. Eles não estavam preparados para ouvir falar de Jesus e da sua ressurreição. Mas aqueles que estavam prontos para isso, né, como nós ouvimos na primeira leitura, puderam acolher, né, aquele chamado Dionísio Areopagita, que conseguiu, que foi capaz de acolher a palavra, se aderiu ao Evangelho e converteu o seu coração. Poucas pessoas naquela ocasião, mas o Evangelho foi anunciado, a palavra foi pregada de modo destemido. Assim também nós, na nossa vida, nos lugares por onde nós andamos, às vezes nos encontramos também com situações difíceis e com terrenos inóspitos, né? Inférteis também. Mesmo assim, lançamos a semente, porque nós temos o poder de anunciar, nós temos o poder de jogar a semente na terra, mas só Deus tem o poder de fazê-la crescer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados.